E foi um desafio lançado pelo próprio Ricardo Brasil, que fosse a estagiária Cassandra Silva a conduzir a conversa hoje. O desafio foi logo aceite. Bom dia aos dois. Cassandra, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo Brasil. Olá, bem-vindo. muito bom dia a todos. E o Ricardo não sabe que perguntas é que a Cassandra preparou. Ai, que medo. Vamos lá ver. Cassandra, podes começar. Bem, vamos a isto. O tema que eu escolhi para hoje é o não dito. O porquê deste tema é porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm cada vez mais dificuldade em expressar aquilo que sentem e às vezes a grande dificuldade é perceber se vem mesmo delas ou se elas têm medo da reação do outro. E a primeira questão que eu tenho para lhe propor é relativamente a essa dificuldade. Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Bom, a comunicação é sempre a base das relações interpessoais e é aquilo que faz com que nós possamos alcançar os objetivos de vida a que nos propomos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, e muitas das vezes não estamos preparados ou achamos que não estamos preparados para lidar com a reação do outro, e daí haver comunicação que não é preferida. Ou seja, há verbalizações que acabam por não existir. Ainda ontem dava formação a um grupo de utentes com deficiência intelectual que estão num programa de empregabilidade pioneiro nos Açores, o Empregone, e estávamos a dar formação sobre relações interpessoais e gestão de conflitos. E nessa formação também tocámos ali um bocadinho na excelência no atendimento e nas técnicas de atendimento ao público. E estávamos a falar exatamente sobre como é que devíamos comunicar com o outro, como é que devíamos receber a informação do outro. E uma das coisas que nós abordámos ali foi muitas vezes os nossos superiores, por exemplo, dão-nos uma informação e há pessoas que não a percebem muito bem e que depois vão executá-la e não executam da maneira correta porque não a perceberam muito bem, porque têm receio de pedir para explicar um bocadinho melhor o que é para fazer. E ontem abordámos ali um bocadinho isso naquela formação. Temos muitas pessoas que não dizem porque acham que não têm ferramentas para lidar com o que podem receber do outro lado. E obviamente que isso tem a ver com algumas inseguranças pessoais. Acho que ao longo da vida depois também vamos aprender a lidar um bocadinho com isso. A maturidade emocional dá-nos também aqui alguma fluidez nesta comunicação. Coisas que anteriormente nos preocupavam em determinadas idades deixam de nos preocupar ou deixam de nos fazer tanto mal noutras idades, ou em processos de luto. Se há situações que aconteceram em que as pessoas, sei lá, relações que terminaram, por exemplo, em que as pessoas ficam muito preocupadas com as opiniões dos outros, etc. Há uma determinada altura, dependendo da vivência das fases do luto que foram feitas, que a pessoa consegue ganhar mais confiança, ficar mais segura de si mesma e deixa de se importar tanto quanto com a opinião da sociedade, mas sim no seu bem-estar pessoal e no bem-estar daqueles que lhe preocupam. E tem um bocadinho a ver com isso. Acha que a sociedade de hoje tem algum efeito refletivo nessas atitudes? Acho que plenamente, claro que sim. Vivemos talvez na sociedade mais crítica de sempre, porque sempre houve diferenças sociais, de estratos sociais, sempre houve algumas pessoas que se sentiram melhores do que outras com essas diferenças, umas que lidam muito bem, outras menos. Contudo, estamos a ver numa era de redes sociais em que qualquer passo que o ser humano possa dar é logo criticado, seja pela positiva, seja pela negativa. Ainda hoje de manhã lia uma notícia de uma atriz que é influencer também no Instagram, e agora tem essas profissões todas novas de pessoas que são famosas, e só porque são famosas, independentemente das formações que têm ou não, ou porque caíram na graça de alguém, mudam mentalidades e mudam e impulsionam pessoas a ter comportamentos. E essa atriz é uma dessas pessoas que tem milhares de seguidores, e colocou uma fotografia no pós-parto. Só que a fotografia no pós-parto ela está toda maquiada e está toda arranjada e está toda lindíssima, o que não é de todo uma fotografia típica de pós-parto. Para quem já teve filhos ou para quem já passou pela maternidade, neste caso as mulheres, sabem que não é aquela imagem que estava ali. Então ela foi alvo
de críticas muito agressivas. Eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém, mas também quem tem como papel de vida ou como escolheu a sua profissão estar exposto a esse tipo de comentários, também tem que ter um bocadinho de cuidado na maneira que faz. Mas claramente que a nossa sociedade hoje é a sociedade mais crítica de sempre, mas porque também nós nos expomos mais do que antigamente, porque as pessoas só se expõem porque querem, só põem nas redes sociais o que estão a comer porque querem, ou só põem nas redes sociais o que fizeram porque querem. Podem ter N motivos para o fazer, mas só o fazem por decisão própria. E a partir do momento que o fazem, também têm que estar prontos para receber as críticas que advêm disso. E por que é tão importante para nós falarmos de sentimentos? É tão importante para nós falarmos de sentimentos para que nós nos podermos reorganizar a nível emocional. Ou seja, todos nós temos várias emoções ao longo do dia. As emoções, como eu já disse aqui em sessões anteriores, são visíveis, são espontâneas, não há cá maneira de as contornar. Ou ficamos mais embaraçados, ou ficamos mais corados, ou ficamos mais irritados. As emoções são eu estou aqui até a sorrir, estou a me lembrar de uma situação há pouco que nós falávamos na casa de saúde e começámos a rir exatamente por causa disso. As emoções são visíveis. Se um homem ou uma mulher receber um piropo, ou se receber um comentário menos agradável, a reação é espontânea, a expressão facial muda logo. Depois desta emoção, a emoção vai dar aso a um sentimento. O sentimento é privado e é mais duradouro. Pode durar minutos, pode durar uma hora, pode durar dias ou semanas, ou mais tempo até, dependente da maneira como a pessoa também reage àquilo e como processa aquela parte. E portanto, a partir do momento que nós todos temos emoções, partilhá-las é importante em alguns cenários. Noutros é importante que as possamos deixar que o sentimento privado se mantenha, porque às vezes, quando é para lidar com situações que nós não estamos tão confortáveis, é importante também mantermos alguns pensamentos para nós, ou algumas emoções para nós. Vou dar um exemplo. Quantos de nós é que já foram chamados a atenção por um chefe ou por um colega e não concordamos com aquela situação? Ok? E às vezes não podemos dizer logo tudo aquilo que pensamos, senão depois vai dar origem a uma grande discussão. Umas vezes somos chamados a atenção com razão, outras vezes não existe razão. Ainda, sei lá, um mês passado talvez, tive ali uma troca de palavras com a minha superior hierárquica e eu defendia afinctamente que ela não estava correta. E depois ela estava. Foi uma grande chatice. E no dia a seguir fui lá, fiz até claro, desculpa a maneira como falei contigo, realmente tu tinhas razão, e já estava muito centrado naquilo, não estava a conseguir ver ali a tua opinião e a tua perspectiva, mas tinhas razão, porque falei entretanto com a pessoa X e que me confirmou aquilo que tu me tinhas dito. Olha, peço desculpa, realmente a minha atitude foi muito possessiva e não foi a mais correta. Mas lá está, é difícil muitas vezes nós conseguirmos ter essas posturas e conseguirmos controlar isso. Expressar emoções é o que o ser humano devia fazer sempre para também se reequilibrar emocionalmente. Caso contrário, poderá adoecer. E qual é a melhor alternativa para contornar o facto de nós não conseguirmos dizer o que sentimos algumas das vezes? Há várias maneiras de manifestar, aliás, expressar emoções não é só através da comunicação verbal, ok? Pode ser uma mão no ombro, uma mão a passar pela face, um abraço, o deixar um miminho na secretária da pessoa, por exemplo, se estivermos menos bem. Portanto, aquelas pessoas que têm mais dificuldade com as palavras, já há N comportamentos que podem ser utilizados em alternativa e que expressam da mesma forma gratidão, amor, apego, insatisfação também, não é? Também se pode fazer ao contrário, não convém, porque a vida é para ser vivida e de uma forma mais positiva, ou pelo menos deveria ser. Acha que isto está para mudar em breve, ou vai ser complicado mudar a mente das pessoas? Isto aqui não é só uma questão de mentalidade, tem a ver também com os traços de personalidade de cada um de nós. Esses traços de personalidade têm a ver com as vivências de cada um de nós e, sobretudo, pela importância que cada um de nós deu a essas vivências. Podemos ter irmãos educados da mesma forma,
que cresceram no mesmo meio familiar e um tem uma determinada personalidade e o outro tem uma personalidade completamente diferente. Há um temperamento que já é inato, que já nasce com a pessoa e que depois vai ser desenvolvido mediante as experiências com o meio. A hereditariedade não nos dá tanto como aquilo que o meio nos dá. De qualquer forma, nós temos que perceber que ao longo da vida nós conseguimos nos adaptar a determinadas situações que possam ter sido difíceis para nós anteriormente. E isto aqui, a mudança comportamental é por si só um padrão que devia ser base na vida da pessoa, porque todos nós temos prisões internas e temos, vamos lhe chamar assim, prisões emocionais. Muitas vezes todos nós temos alguns medos, alguns receios. Os nossos comportamentos, lá está, vamos lá ver aqui o ciclo. Eu penso, eu sinto, eu ajo, ok? Mas se eu agir, eu também vou sentir e depois vou pensar. Ou seja, eu posso inverter aqui. Eu tenho um pensamento, eu tenho medo de coelhos, naquela quinta vai ter coelhos, então eu não vou. Ok, mas porque sinto-me ansioso, não vou. Mas posso pensar assim: ok, eu vou só um bocadinho e não vou chegar para o pé dos coelhos, vou enfrentar o meu medo. E depois vamos chegando aos poucos. E aí vou fazer, mas depois vou sentir ansiedade, mas depois vou controlar, vou pensar como é que posso controlar e depois posso me sentir ou não mais confortável. O que eu quero dizer aqui é que o nosso pensamento vai condicionar a maneira como sentimos e a maneira como nos sentimos vai condicionar a maneira como agimos. Contudo, a maneira como nos sentimos muitas vezes condiciona a maneira como pensamos, que depois vai condicionar o nosso comportamento. Mas temos ainda a oportunidade de fazer o quê? De nós mudarmos isso tudo com o nosso comportamento, ok? Se eu fizer uma determinada coisa, eu vou sentir e depois vou pensar, ou vou pensar e vou sentir. E aí, sair da zona de conforto é, sem dúvida nenhuma, uma das sugestões que eu dou sempre. Se eu não tivesse medo, o que é que eu faria? Ok? E essa é uma questão que fica no ar para as pessoas pensarem. E pronto, para hoje da minha parte é tudo. Muito obrigada pela sua participação e por ter escolhido, me dado a oportunidade de apresentar o programa hoje aqui consigo. Pronto, Odília, agora só falta chamar a estagiária porque esta menina já está nisto há anos. Eu acho que já vou para casa e já tem quem me substitua. Parabéns, Cassandra, esteve muito bem e o entrevistado também não podia ser dos melhores. Aquelas palavrinhas mágicas que o Ricardo costuma deixar e que tem mesmo uma reação nas pessoas há sempre solução para tudo. Há sempre solução, exatamente. Eu digo sempre assim, nesta vida tudo se resolve. Isso. E deixo aqui para as pessoas pensarem exatamente na frase que tinha dito: se não tivesse medo, o que é que eu faria? Porque as amarras do medo muitas das vezes condicionam as pessoas e fecham-nos em prisões emocionais e sentimentais. Há pais que não falam com filhos, irmãos que não se falam, pessoas que cortaram relações e que estão a um clique de distância e, portanto, vamos pensar sobre isso. Claro que sim. Muito obrigada, Ricardo e Cassandra. Até uma próxima oportunidade.